Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem com a graça de Deus. Aqui eu vou caminhando sempre pela misericórdia de Deus na minha vida. E hoje aqui gravando esse vídeo para vocês é dia 22 de maio de 2026, sexta-feira, 7h20 da manhã. E por aqui hoje tá bem frio. Hoje tava marcando no clima. Eu sempre acompanho quando vai fazer muito frio, quando vai chover. E tava marcando no clima que ia chover a semana toda e ia fazer muito frio. E hoje tava marcando lá que hoje ia ser o dia mais frio de todos esses dias. E eu gosto bastante do frio, amigas, porque eu me sinto muito bem e eu sempre digo para vocês aqui. E aí, hoje eu vim aqui gravar esse vídeo para vocês. Eu peço para vocês deixar um joinha, compartilhar esse vídeo, hypar se aparecer a opção. E vamos aí para mais um vídeo no canal. E hoje eu vou dar continuidade. Lembra que eu fiz uma playlist aqui de quando eu morei em Águas da Prata? Eu acho que foi uma das cidades que eu mais gostei de morar, que é no interior de São Paulo. E eu fiquei muito feliz quando eu comecei a gravar esses vídeos aqui, que eu vi que pessoas também passaram por lá, que morou lá por perto. E isso é muito legal, porque foi uma das cidades assim que eu comecei muitos tratamentos pelas situações que me aconteceu lá na fazenda, que eu relatei para vocês. Mas vou dar um resumo do que aconteceu naquele ano, até deixei aqui escrito aqui, de 2010 até 2013, que foi o tempo que eu morei lá. Então eu cheguei lá e eu gostava bastante da cidade. A roça não era tão assim positiva como é a cidade lá. Aí eu comecei a trazer aqui pro canal como se fosse relatos de cidades que eu morei e quis compartilhar com vocês. E aí parou lá naquela parte que eu vou deixar aqui para vocês a playlist na descrição desse vídeo para vocês acompanhar todos os vídeos. Amigas, então foi lá que aconteceu tudo de um pouco na minha vida, que eu iniciei o tratamento para várias coisas que na época eu fiquei bem mal, né? Que eu tive síndrome do pânico, foi lá naquela fazenda em Águas da Prata que deu o início dessas crises terríveis que só quem passa sabe o quanto que é horrível sentir isso. Pensa numa ansiedade 1000 vezes é o que me dava. Era uma sensação horrível, horrível. E aí eu passei com um psiquiatra, comecei o tratamento. E eu já era obesa desde sempre, amigas. Desde sempre lutava com peso. E foi lá também que eu tive um emagrecimento positivo na minha vida. Que foi lá que, assim, positivo por ter perdido bastante peso, mas eu não consegui manter, não consegui continuar perdendo mais peso, engordei tudo de novo, porque é como eu disse lá nos vídeos, eu quero muito que vocês vejam esses vídeos, que foi para mostrar para alguém que eu era capaz. Eu sempre falo para vocês isso, porque as pessoas que estão chegando agora no canal me veem uma pessoa tentando emagrecer há 8 anos, aqui agora em agosto que vai fazer. E não é uma vida toda, por isso que eu falo para vocês que é uma doença e é um caminhar assim de altos e baixos e até assim a gente se sente envergonhado até de às vezes compartilhar isso, porque uma hora você tá perdendo peso, uma hora você engorda tudo, mas eu botei no meu coração que eu ia sempre dizer o que estaria acontecendo comigo na minha vida e compartilhar com vocês esses 8 anos compartilhando aqui. Mas que eu luto com obesidade há muitos anos da minha vida. E olha para vocês verem como é lutar com essa doença há muitos anos. Conviver com ela não é fácil, mas aí eu fiquei lá também muito obesa, né? Eu pesava ali quase 160 quilos, emagreci bastante, como eu disse lá no vídeo para vocês. E em 2013
aconteceu de eu parar de fumar. Eu era uma pessoa fumante, graças a Deus. Eu tenho muito orgulho de dizer isso para vocês, que é uma das coisas que eu superei e sou muito feliz por isso. Mas tudo tem um momento, tudo tem uma hora certa para acontecer na nossa vida e foi em 2013 que eu parei. Eu iniciei a fumar, amigas, com 17, 18 anos, então foi nesse tempo que eu fumei. Não fumei muito tempo da minha vida, foi andando com companhias erradas, então, mas assim, eu sempre digo assim, existem companhias não muito boas, mas ninguém vai colocar nada na sua boca, a não ser que você bote pra dentro, né? Eu penso assim. Então, se aconteceu porque eu quis botar e comecei a fumar, comecei a ser uma pessoa fumante. Existem pessoas, várias da minha família que fumam, inclusive os meus pais são fumantes. E eu parei, consegui parar de fumar. E foi um ano muito difícil para mim, amigas. 2013 foi o ano que eu passei por muitas situações, né? Só que eu sempre tinha fé. Como eu sempre digo para vocês em todos os vídeos, eu sempre tive fé em Deus. E eu acho que é a fé que me mantém em pé, me mantém caminhando. Então, aí eu contei para vocês que eu parei de fumar. E aí eu era, né, morava com um ex-companheiro lá naquela cidade. E infelizmente, algumas pessoas da fazenda, eu morava com os meus pais também, cada um tinha a sua casa, e a gente morava tudo muito próximo. E aí você tinha que morar na fazenda, cuidar do local, e eu cuidava também do meu sobrinho para minha irmã, ela tinha um trabalho lá. Então eu ocupava minha cabeça, e infelizmente uma dessas pessoas foi o meu ex-companheiro, ele foi demitido do trabalho. E aí eu morava muito perto da minha mãe, eu me apeguei muito rápido em morar perto dos pais. E para mim foi muito difícil ter que procurar outro local. Quando eu digo para vocês aqui, amigas, em todos os vídeos, pessoa que trabalha em trabalho rural, o que é trabalho rural? Muitas das vezes são pessoas que não têm muito estudo, né? Que acham oportunidade ali. E muitas das vezes você mora em locais, em sítio, fazenda, chácaras, que o patrão te cedeu o local para você morar e você recebe o salário livre para você fazer o que você achar melhor, o que você tiver que fazer da sua vida. Você não paga aluguel, não paga água, não paga energia, mas tem locais que você paga a energia. Então aí eu me vi ter que procurar um novo lugar para mim morar, pra gente morar, porque foi dispensado do trabalho. E aí eu fiquei, nossa, e eu tava assim, amigas, tinha parado de fumar. Pensa em turbilhões de situações dentro da cabeça que você fica ansiosa, que você não quer morar longe da sua família. Ai, gente, foi uma situação muito triste. Eu ter que montar no caminhão, minha mãe falar, tchau, filha, vai com Deus e tal. E fui embora, amigas, para uma roça longe, 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 em outra cidade que chama Vargem Grande do Sul. Eu cheguei em Vargem Grande do Sul em 2013. Eu cheguei lá e pensa numa casa, amigas, no meio de nada com nada. E eu já falei assim, minha mãe tinha falado assim pra mim assim, Marília, a Tininha era uma gatinha dela. Ela teve cria, ela deu cria. Leva um gatinho, né, pra você não ficar tão só. E aí, amigas, eu levei a filhotinha, que era uma gatinha bem pretinha. E ela, assim, era a coisa mais importante que eu tinha ali de momento pra me apegar. E longe, amigas, longe. A gente não tinha um carro, era tipo assim, quilômetros e quilômetros longe da cidade. Existe uma pessoa aqui que me acompanha, que também mora lá até nessa fazenda, porque assim, a gente, eu vou contando pra vocês, né, por parte, pra não ficar muito cansativo aqui pra vocês. Mas eu cheguei em Vargem Grande do Sul, só com as coisas nossas e uma nova vida, um novo lugar.
longe dos meus pais. Então a minha mãe de vez em quando eu mandava minha irmã, meu sobrinho para ficar lá comigo e eles também, depois de algum mês, foi mandado embora. E aí a minha mãe foi morar numa fazenda no interior de Minas Gerais, longe de tudo, amigas, longe. E muitas das vezes lá onde eu morava era muito ruim o sinal. Tinha vez que pegava, eu não tinha Zap, era tudo Facebook ou ligação. Então eu me senti muito só. E aí, amiga, deu uma baqueada forte na depressão. Eu não consegui fazer o tratamento certo porque era muito longe, a gente não conseguia ir para a cidade, não tinha condução, né? Não tinha, como se diz, carro. E aí você vai aonde surge a oportunidade de trabalho. Surge a oportunidade de trabalho, pagava muito bem, tinha uma cesta básica. Então era bom para quem trabalhava, mas aí comecei a me adaptar ao local. Comecei a gostar da minha própria companhia. É uma coisa assim, né, amigas? Inacreditável, né? Você começar a se apaixonar pela sua própria companhia, você se dedicar, né, na sua casa, fazer sua comidinha, cuidar do terreiro. Aí chega na parte que eu falei pra vocês aqui, né? Que eu morei num local, né, que era só uma casa no meio do nada. As outras casas ficavam mais para cima. E aí eu fiquei, né, naquela de que quando saísse alguma casa lá para cima que desocupasse, eu subia para cima para ficar mais perto das pessoas. Mas de repente eu comecei a me acostumar com o local, me acostumar com a natureza. Eu já era acostumada, né, amigas? Eu era criada na roça. Então, aí você, né, tem que morar, porque surgiu oportunidade de emprego ali. Então, essa era a minha vida. Então, eu gostava bastante da natureza, do gatinho. E minha gatinha cresceu, amigas. Ela ficou uma gatinha peluda, assim, um pelo enorme. Eu não sei por que ela era assim, porque a mãezinha dela, que era a Tininha, hoje ela não tem mais, não existe mais, né? Ela morreu atropelada. Então, aí eu peguei amor. E nisso, amigas, eu também adotei um cachorro, que era o marrom, que era bem filhotinho. Aí eu comecei a ter amor nas criação. Você vê a sua companhia e os cachorros viram a sua companhia diária. Então, aí eu ali mudei, né? Tentando criar rotina para minha vida. E uma das coisas que me chamou bem a atenção, que nem eu falei para vocês, que na fazenda em Águas da Prata, a água era muito, muito ruim na fazenda, mas a Águas da Prata, na água lá, gente, era perfeito. Tem aí, eu não sei se vocês já compraram, que se chama Águas da Prata, que fazia essa água, né, mineral que fala. E aí, quando eu cheguei nesse local, gente, aquela água limpinha, eu falei, gente, que maravilha. Então aí a gente começou ali morar naquele local e aí minha vida mudou, porque eu trouxe para minha vida a companhia de mim mesma. Eu não tinha rede social, só tinha o Facebook. Amigas, eu postava tanta coisa no Facebook e o Facebook era assim, como se fosse uma companhia. Tudo que eu via um sol, já lá tirava foto e já postava. Eu já gostava da coisa de gravar, de compartilhar imagem, todas essas coisas. Então ali foi o início, né, de eu começar ali aquele processo, uma casinha no meio do nada. Então, amigas, aí eu cheguei, me adaptei bem, sabe? Assim, foi difícil, eu chorei muito de saudade, mas não tinha muito o que fazer, né? Porque aonde surgiu a oportunidade de emprego, ser mandado embora, né? Meu pai também não ia pedir as contas para ir embora com a gente. Eu não acho justo umas coisas dessa. Só que aí, amigas, eu comecei, né, nesse processo de gostar do local, de gostar de plantas. E aí, um dia, essa parte que eu queria contar pra vocês, né? Eu comprei um chuchu e o chuchu tem semente, né? E aí eu fiz o chuchu
e joguei lá no meio do bananal, porque era bastante banana na porta de casa, assim, não era onde eu morava não, amigas, lá era Andradas, que eu comecei a gravar pra vocês, né, que era interior de Minas Gerais. E eu joguei e esqueci que eu tinha jogado. E aí um dia, né, eu ficava bastante dentro de casa, mas eu não ficava muito atrás desses bananal, porque ali, né, amigas, tem cobra, tem que manter limpinho, passava veneno. O que é veneno? Agrotóxico que mata o mato, mas a banana não passava na banana. E de vez em quando eu ia lá, pegava uma banana, um cacho, e tinha muitas pessoas que também pegava. E aí um dia eu vi, sabe, aquelas bananas tudo com... Sabe quando o estaleiro do chuchu começa a lastrar amigas? Aquela semente de chuchu. Eu acredito que não foi a semente do chuchu. Eu acho que foi algum chuchu que eu joguei que ele não estava muito bom e ele brotou. Porque meu pai falou assim que geralmente o chuchuzal, o chuchu nasce assim, né? E aí, amigas, eu tinha uma plantação de chuchu em todas as bananeiras que vocês imaginarem, ele lastrou em tudo. Eu comia chuchu dia e noite, noite e dia. E eu também tinha um pé como que fala? De maracujá. Então, era uma coisa assim que eu ficava nervosa, eu fazia chá de maracujá e comia muito chuchu. Eu sempre gostei muito de chuchu, amigas. Nossa, muito, muito, muito. Só que aí chegou a parte de não fazer o tratamento certo e bateu forte a depressão. Nesse meio, eu comecei a engordar tudo de novo, amigas. Engordar, engordar, engordar. E eu já tava mais de 150 quilos. E de vez em quando eu trabalhava também, de vez em quando não, em todas as colheitas que aconteceu no período que a gente morou nessa fazenda, eu trabalhei, amigas. Banhava café, colhia café. Então, era uma coisa que eu gostava bastante, porque ocupava bastante a minha cabeça também. E era um dinheirinho que entrava, que a gente começava a comprar as coisas para dentro da nossa casa. Muitas coisas foi comprado com isso, amigas. Eu fazia catação de café. E eu ia do meu jeito, como eu sempre falei para vocês. Não era algo assim registrado, mas era algo que você ia, você estava disposta, você ia, fazia. Então, aí aconteceu de comprar o primeiro carro, que era um Fusca. O Fusca entrou na minha vida, né? Ali eu já morava nessa casinha, né? Então, aí ficou muito mais melhor, porque aí você ia fazer a compra, trazia a sua despesa, né? E o ruim é que não tinha carta, então você tinha que correr quilômetros da polícia. É uma coisa errada, amigas, mas era o que nos salvava lá. Então, aí eu voltei a fazer o tratamento e descobri na prefeitura que a ambulância trazia você embora. Então, eu pedia para o motorista escolar me dar carona e eu vinha depois com a ambulância. Então, tinha que esperar. A hora que não tinha paciente, dava na hora deles, eles me levavam embora. Aí eu comecei o tratamento, tudo de novo, tinha parado com os remédios. Então, aí começou ali de novo o tratamento e eu muito obesa, né, amigas? Por isso que eu falo, eu fiz tanto processo de emagrecimento que vocês, nossa, eles vão falar, gente, mas como que não permaneceu? Então, se a gente sabe da gravidade, sabe que isso nos faz mal, se você tem a consciência, não engorda. Mas é uma doença que você não tem consciência, quando vê, você engordou, se exagerou, se foi mal, você não conseguiu, e você se sente o cocô do cavalo do bandido. É a verdade, gente. Você se sente mal por isso e até de compartilhar, dizer. Então, o emagrecimento é com você, sabe? Você pega, você faz. E aí, eu comecei a fazer o tratamento novamente. E aí, né, encerrando para vocês esse vídeo para não ficar muito longo, eu vou para a próxima parte, que é a parte que a gente muda de casa dentro da fazenda. Ai, tem tanta coisa para contar para vocês, gente, dessa parte morando em Vargem Grande do Sul. E também foi o maior susto da minha vida morando nessa fazenda também. Então, foi ali, amigas, que eu comecei a ter o prazer da minha própria companhia. Porque eu não tinha muita escolha. Então, ali nasceu a solitude, sabe? A solitude de você gostar da sua companhia, de você não ser dependente da companhia de ninguém, só de Deus, né?
que é o suficiente para você. E claro, amigas, uma conversa, alguém muito bacana perto de você é muito essencial. Tem vezes que você sente saudade de ter alguém por perto conversando, tanto que eu, amigas, quando eu vou pegar tipo assim, eu tenho que ir em algum lugar, pegar um Uber ou conversar com alguém no ponto de ônibus, gente, eu começo a falar porque eu não paro mais. Aí você fala, nossa, essa aí, eu acho que nunca falou, né? Então, eu aprendi isso. E aí também, deixa eu acabar de contar aqui pra vocês o que aconteceu nessa casa. Uma vez vieram apanhar café e a minha gata era muito linda, amigas. Ela era cabelo, o cabelo era enorme e ela era totalmente pretinha. E aí o que aconteceu, amigas? Infelizmente, alguém que veio colher café na hora de ir embora roubou ela, levou ela embora. Porque eu não achava mais ela, gente. E essa mulher, ai, que gata linda, não sei o quê. E no último dia do trabalho deles, a minha gata sumiu. Muito estranho, né? Eu acredito que não foi nada que matou ela, porque ela era muito ligeira. E ela não gostava de ninguém, gente. Mas de ninguém. Mas essa mulher todo dia falava, ai, que gata linda, ai, não sei o quê. E infelizmente, ela se foi. E é isso que eu queria contar pra vocês nessa parte, né? A mudança de casa, de cidade, de Águas da Prata. Isso tudo em 2013. Foi assustador, foi algo marcante, que eu chorei muito, eu ficava muito deprimida, E aí eu fui me acostumando, mas assim, amigas, quando eu falo acostumar, não é algo que você se curou, mas você começa a conviver com aquilo que te dói por dentro, que a depressão é algo aqui dentro, é algo aqui que você tem um desânimo, algo assim que é inexplicável e você não sente mais prazer da vida. Então, como eu sou uma pessoa assim, amigas, que convivo com isso, que não é meu, eu acredito assim, que tem coisas que tá na gente, só que não nos pertence, porque tem coisas que a gente tem que saber expulsar, né? Expulsar da gente, ter muita oração. E muitas das vezes, né, porque você tem fé, você tem Deus no seu coração, que você fica imune dessas coisas. Então, quando eu falo para vocês que a fé em Deus me salvou de muitas coisas que eu não consigo nem imaginar, de coisas que eu nem estaria aqui para contar mais para vocês, ele me salvou, Deus e Jesus. Então, foi nessa época que aconteceu tudo isso. Então, vou encerrar por aqui e aí o próximo vídeo, né, que eu for gravar para vocês, eu vou contar dessa parte que eu mudei de casa dentro da própria fazenda em Vargem Grande do Sul. Então, tchau, gente. Até o próximo vídeo com muita fé em Deus.